Boa tarde a todos. A gente vai dar início aqui à nossa primeira reunião. Se alguém, se tiver algum caso, quiser apresentar na sequência, ou quiser interromper para fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Então, no primeiro caso, paciente de sexo masculino, de 70 anos, tem um diagnóstico de cirrose hepática gordurosa associada a álcool, né? Ele tem uma síndrome metabólica e fez um diagnóstico de carcinoma hepatocelular em 2022. De antecedentes, é diabético, hipertenso, dislipidêmico e obeso, tem 35. Já teve complicações relacionadas à hepatopatia de esôfago, encefalopatia parossistêmica e também agora, recentemente, começou a apresentar um quadro de ascite. Ele tem um histórico um pouco longo, para o pessoal entender toda a história. Então, o diagnóstico dele foi lá em 22, no outro serviço, ele fez uma tomografia que iniciou um módulo de 2,3 centímetros no segmento 6, que tinha classificação radiológica de RAT5. Nesse mesmo serviço, foi submetido a uma operação de frequência, no controle, tinha desculpa, ele está fevereiro de 22, mas é 23, no controle, ele mostrou uma resposta radiológica completa desse módulo. Na sequência, ele evoluiu o surgimento de um outro módulo, no segmento 7 ou outro, de 1,7 centímetros, que media 1,7 centímetros, e tinha resposta radiológica naquele módulo do segmento 6. Nesse estadiamento, ele tinha sempre mantendo esse restrito firme, de todas sem evidências de doença. No segmento, ainda lá, do serviço, teve um aumento desse módulo de 1,7 para 2,3 centímetros, e ele foi então submetido à primeira quimioembolização. Na ressonância do controle dessa quimioembolização, demonstrou que a lesão se mantinha estável, né? Então, satisfatório para a lesão, mas ela também de doença. Um eco, né? Não. Bom, dando sequência, ele foi submetido à primeira quimioembolização. A substância de controle em outubro de 24 demonstrou a estabilidade da lesão, né? Então, assim, não teve efeito satisfatório para tratar a lesão, mas também de tamanho. Então, foi optado por uma nova quimioembolização em janeiro do ano passado, em 25, e os exames de controle ainda lá no outro serviço não tinha o mesmo aspecto, né, o mesmo tamanho dessa lesão, aquele nódulo que havia sido ablado no segmento 6, ele não tinha a resposta radiológica sustentada. Optaram novamente para a terceira quimioembolização em julho e vi nenhum resultado diferente dos anteriores após a terceira quimioembolização. Acho que esse é um ponto que já podia ser discutido em algum momento, né? Um carcinoma hepatocelular quimioembolizado sem nenhuma resposta radiológica à quimioembolização se merece uma segunda e se merece, pior ainda, uma terceira quimioembolização, né? Acho que esta é uma das coisas que a gente tem que pensar, inclusive para usar o recurso de forma adequada para esse tipo de programa, né? Então, acho que é um ponto que a gente pode discutir mais para frente. E aí, em outubro do ano passado, foi quando o paciente chegou no nosso serviço de transplante lá no Hospital de Samaritano, em Genópolis. A gente reestadiou ele, a ressonância de outubro do ano passado mostrava que esse nódulo no segmento 7/8 tinha 2,5 centímetros, já no RAT5, e tinha outros nódulos suspeitos, menores do que 2 centímetros, então tinha um de 1,8 no segmento 5 e outro de 1,4 no segmento 4A. Como declarado que sem evidência de doença, os níveis de alfa-fetoproteína sempre aí relativamente baixos. Então, assim, se encontrava dentro dos critérios de Milão para transplante hepático, então a gente fez uma consulta à Câmara Técnica da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, pedindo situação especial pelo carcinoma hepatocelular para o transplante que foi deferido, né? Na sequência, eu
de uma avaliação para o colega da radiologia intervencionista lá do Samaritano, a gente tentar alguma terapia ponte para segurar esse paciente dentro dos critérios até o transplante, né? E ele não se mantém no critério, mas ele acabou perdendo o segmento nesse final do ano, fazer o procedimento que a radiologia tinha solicitado. E nos exames de controle agora em fevereiro, quando ele voltou comigo para reestadiamento, ele teve um dropout. As lesões cresceram e ele, então, agora pegou os critérios de Milão, mas segue com doença restrita ao fígado. Então, eu conversei com o Guilherme, que é o radiologista intervencionista que tem dado o suporte para a radiointervenção para a gente lá no Samaritano, a gente discutir a melhor abordagem para esse paciente, né? A alfa-fetoproteína dele subiu um pouco em relação ao que vinha se mantendo, né? Ele tem um mel de puro hoje de 11, o mel de, pela situação especial, é 24, mas ele está suspenso em lista porque perdeu os critérios. Então, esse é o caso para o Caio, que é o radiologista, que ele me mandou mensagem agora que está tentando acessar a distância para demonstrar as imagens, para a gente tentar definir a melhor abordagem para tentar trazer esse paciente para dentro do critério de novo, né? Eu até conversei com o Guilherme, a impressão que a gente teve aí numa tomografia que ele fez no final do ano passado, que talvez esse módulo do segmento 7/8 aí tenha um ramo arterial diafragmático que esteja nutrindo ele, talvez por isso que ele não tenha tido resposta às quimioembolizações. Não sei se o Caio está online, ele consegue melhorar os exames. Rodrigo, acho que é importante contar para a gente o que aconteceu nessa imagem de fevereiro que fez dropout, né? Cresceu 1 milímetro, 2, 5, apareceram outros 5. Não, esse módulo que era, eu não lembro de cabeça agora, mas de 2,5, que era 2,5 passou de 3, e o outro que era 1,8 passou de 2, então ele acaba saindo dos critérios aí. Acho que essa é uma informação importante para a gente trazer, né? Para poder discutir quando sai isso daí. Alguém quer fazer algum comentário até agora? Bom, 3 quimioembolizações, pouco sucesso. A resposta fácil, se a gente fosse fazer um tratamento aqui, seria fazer imunoterapia. Mas imunoterapia, talvez ele tivesse resposta, mas ficaria muito longe do transplante, porque esse paciente, o tumor hoje não é o maior problema dele, porque ele está descompensando em ascite, encefalopatia. Eu acho que como ele teve uma oligoprogressão, eu acho que a gente poderia tentar resgatar esse paciente para dentro do critério de Milão, de alguma forma, que não imunoterapia, que é a resposta mais fácil. Eu não sei se eu iria para alguém com a radiologia intervencionista fazer radiofrequência, porque são 2 lesões e ele vai fazer uma lesão grande lá na cavidade, eu não sei se ele vai conseguir entrar no critério. Nesses pacientes no cenário mais avançado, o que vai muito bem é radioterapia estereotáxica com oligoprogressão. Então, esse paciente poderia tentar ser resgatado com radioterapia, e aí eu não sei se seria muito ousado, né? Eu tenho que ver o que o Felipe acha. Associar o inibidor de tirosina quinase aí por 3 meses, para tipo um lenvatinib, uma droga-alvo, que não é o melhor tratamento sistêmico, mas só para ele dar aquele tapinha para entrar no critério. Eu acho que em relação à imunoterapia, cada vez a gente está menos temeroso com a incorporação de imunoterapia em pacientes pré-transplante. Então, quando a imunoterapia surgiu com o Imbrave 150, essa era uma preocupação. Os grupos, principalmente os grupos americanos, o grupo italiano, foram trazendo pacientes que estavam fora de critério para critério, usando os dados de atezolizumab com beva, que é a combinação para a qual a gente tem melhores dados no cenário pré-transplante. Esse é um paciente que não está longe do transplante, né? Ele teve uma progressão pequena, então, só para que todos entendam, aqueles que não estão tão afeitos à imunoterapia, um dos problemas da imunoterapia, pelo menos um problema conceitual, é que ao você desbloquear a via inibitória do PDL1, que é o que faz o atezolizumab, você teoricamente, aumentaria o risco de rejeição de um transplante que chegasse na vigência da medicação. Então, esse é um problema teórico, né? Existem relatos de casos de rejeição. A gente sabe que o anti-PDL1 aumenta a rejeição, mas não aumenta necessariamente a perda do enxerto, isso é importante.
Quer dizer, os dados estatísticos de perda real do enxerto são menores do que o que a gente imaginava que seria, mas a rejeição aguda é maior com o uso dessas medicações, tá? Então, a gente deve usar com cautela, embora deva usar. Agora, nesse caso, eu concordo com o Rogério, ele não está longe de transplante. Então, a radioterapia SBR tem lugares fazendo bem feito, é uma excelente ideia. O ponto dos TKIs, particularmente com o Lenva te trará, na realidade brasileira, dois problemas. O primeiro, o lenvatinib, é a toxicidade. Então, é uma droga tóxica. Se você for fazer 12 miligramas dia de lenvatinib, o doente não vai amar mais você. Ele vai perder algum grau de afeto pelo oncologista. E a questão do acesso, porque ele é aprovado em bula no Brasil para a primeira linha. Se você der lenvatinib para o paciente, você queima a primeira linha. Nesse paciente que a gente transplantar, parece ser um grande problema, porque se ele recair com doença sistêmica no cenário pós-transplante, aí sim os imunoterápicos são um problemão, tá? Então, acho que essa é a questão, acesso e usar a primeira linha aí, que não é standard, né? Mas concordo, só cuidado com a toxicidade. Acho que um outro ponto importante, assim, a gente não tem muito, pelo menos, os transplantadores, se algum transplantador que tiver online aí, quiser discordar ou concordar, por favor, se manifeste, mas não tem muito a radioterapia na cabeça, né? Então, a radioterapia não é uma coisa que está aí como primeira ideia para a gente fazer, mas hoje a gente tem uma experiência relativamente grande e boa com radioembolização, que não foi mencionada aqui, né? Então, esse é um paciente que não respondeu à quimioembolização, tá certo? Que acho que a radiofrequência não é uma ablação, na verdade, não é radiofrequência ou microondas, mas uma ablação não é a melhor opção para ele mesmo nesse momento, até porque a gente perde a possibilidade de ver a resposta do tumor, né? Você vai lá e queima o negócio, quer dizer, você não está abordando para ver a resposta, mas a radioembolização me parece uma boa alternativa também. Então, eu queria saber o que todos aqui acham. Oi. Ô, Caio, você levantou a mão, por favor. Pode ir à frente aí e ver se você consegue compartilhar. Boa tarde a todos. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Não tá deixando eu compartilhar. Fala que eu não. Só ver cadê o Vamos ver nosso agora. universitário aqui. Ajuda os universitários. Acho que agora vai. Acho que agora Vai lá. vai. Foi? Tá, estamos aqui vendo. Beleza. Bom, então aqui, deixa eu só conferir as datas. É o primeiro exame que a gente tem de 22 de outubro de 2025. Então, aqui numa sequência T2, a gente vê estigmas claros de hepatopatia, né? Os sinais de hipertensão portal. Na difusão, os nódulos que foram descritos, eles não chamam muito a atenção. Tem alguns nódulos com hipersinal na difusão, mas eles são mais visíveis na fase arterial mesmo. A gente vê alguns nódulos periféricos aqui no segmento 6/7. Sinceramente, nesse primeiro exame aqui, eu fico com um pouco de dificuldade de encontrar exatamente a lesão que vem sendo seguida aí no segmento 7/8. Ela vai ficar mais fácil de ser visualizada, principalmente na ressonância mais atual, mas a gente vê que tem alguns nódulos hipervascularizados aqui, com o Lihaz variando aí entre 4 e 5, né? No próximo exame de tomografia, a gente consegue delimitar algum desses nódulos com um pouco mais de facilidade. Então, aqui na região do domus hepático, segmento 8, aqui a gente vê um deles, que é um que mede 2,5. Tem essa lesão periférica aqui. E esse nódulo aqui na periferia, que também meio difícil de ver na tomografia, mas é o nódulo que vem sendo seguido aí no segmento 7/8. Tanto no primeiro exame quanto na tomografia, nessa lesão especificamente, ela aparenta talvez ser duas lesões que talvez se confluíram como uma lesão só. Isso foi até descrito no último laudo como sendo dessa forma. E isso fica um pouco mais claro aqui para a gente nesse último exame, né? Essa lesão periférica no segmento 7/8, que mede algo em torno aí de 3,7 centímetros. A gente consegue caracterizar que tem um componente de washout aqui, né? Então, na hora que a gente estressa um pouquinho a janela, a gente vê o washout dessa lesão, fica mais evidente aqui na fase mais tardia.
E alguns outros nódulos que também ficam bem caracterizados. Então, deixa eu ver se eu consigo apontar. Aqui no segmento 8, medindo algo em torno de 2,5. Acho que esses dois são os maiores, né? Os dois Lihad 5. São essas as imagens. Caio, super obrigado. Tércio, super bem-vindo. Se você levantou a mão, por favor. Oi, Benhur. Então, boa tarde. Parabéns aí pela reunião. Sou o Tércio da Rede Américas Leforte Liberdade. Benhur, esse caso é um caso interessante, mas eu acho que a gente tem que pensar em alguns aspectos. Eu não sei qual que é a performance do paciente e nem o MELD atual dele, mas ele tem 70 anos de idade, ele está começando a perder função hepática. Então, eu acho que ele está passando de um cenário de que uma situação em que tudo dá certo para uma situação em que tudo pode dar errado, né? Porque ele está começando a perder função hepática, já está tendo ascite, eu não sei se ele está piorando nos outros aspectos. Eu temo que a radioembolização nessa situação, após 3 quimioembolizações prévias e com uma função hepática já deteriorando, não sei se pode ser a melhor opção para ele. Outros métodos também, você vai ter que fazer um controle tardio. Qualquer coisa que você faça agora, você vai ter que fazer um controle de imagem daqui 2, 3 meses. Eu tenho receio que ele perca performance. Se esse paciente tivesse um doador vivo, eu consideraria, se você acha que ele é um paciente com indicação de transplante, apesar da progressão da doença, se ele tivesse um doador vivo, eu consideraria a possibilidade de um transplante intervivos. Obrigado. Tércio, é o Rodrigo. Quanto ao status, ele tem um bom status performance, tá? Apesar das comorbidades e a idade de 70 anos, é um paciente tem toda a autonomia dele, né? E o MELD atual, com os exames semana passada, retrasada, ele tem um MELD de 11, o MELD puro dele, e agora está suspenso em lista, mas está com MELD 24 já, né? Então, se conseguir trazer para critério esse paciente, ele tem a chance de, em breve, ele vira 29 e tem uma chance grande aí de ser transplantado. Eu acho, Tércio, que você tem razão na questão de considerar a possibilidade do transplante intervivo sempre, especialmente nisso. Você sabe, você me conhece, nós nos conhecemos e convivemos há muitas décadas já, você sabe quanto conservador eu sou em relação ao transplante intervivo, especialmente para alguém com hepatocarcinoma com 70 anos. Mas eu acho que é uma alternativa, eu acho que o paciente tem que estar ciente desta possibilidade e que tem grupos que realmente fariam essa indicação. Eu estava olhando aqui enquanto o Caio estava apresentando, eu não consegui ler tudo aqui, mas acho que hoje ele tem aí uma meia dúzia de nódulos, né? Ou 3, acho que tem mais, né? Na verdade, ele tem hoje uma doença multifocal, né, que está começando a sair já saiu do critério e está começando a sair do critério mais ainda. Eu acho que esse paciente, ele precisaria, se for fazer algo local regional, de algo sistêmico também. Esse paciente não dá para fazer a tese beba, porque uma das complicações dele é sangramento. E se a gente achar que vai fazer dupla de imuno para esperar uma resposta com 1 ano, já era. Então, assim, tendo a evidência, tendo o que tem de melhor, acho que a chance é ou doador vivo, com todos os poréns, né? Ou radioterapia, e eu associaria provavelmente um TKI aí para tipo all-in. É tudo ao mesmo tempo agora, com objetivo de resposta para chegar no transplante. E 3, 4 meses, aquele tapinha, acho que é o que ele precisa para entrar no critério. E se a doença não explodir, é o que eu faria. Eu acho que essa é uma possibilidade interessante, até porque cria a possibilidade, Rodrigo, de você conversando com o doente, explicar para ele, inclusive, da possibilidade eventual, na minha opinião, mas da possibilidade existente, de um transplante intervivos, né? Eu acho que a radioembolização com muito nódulo, realmente com ascite, agora não vai ser uma boa alternativa. Talvez radioterapia nessa lesão que tira ele do critério e pode colocar ele de volta, e obviamente, acho que o Tércio concorda, que ele deferido, eu não sei com que MELD ele está, mas ele deferido com que MELD especial ele está, 29, 24, virando 29
em 2 meses. Então, é o tempo que a gente tem para avaliar essas duas coisas conjuntamente. Benhur, Ele o, pode irradiar mais de uma lesão, né? A radioterapia não é exclusiva, ele pode irradiar várias lesões. Pode falar, Tércio, desculpa. então, Rogério, é que, eu não sei, a nossa experiência aqui, quando o paciente vai para 29, Benhur, ele ainda, em São Paulo, ele ainda tem aí uns 3 meses de espera, 3 a 6 meses, diante do cenário atual que a gente se encontra aqui na doação, não sei qual são a intensidade, principalmente num paciente septuagenário, né, que talvez você tenha que selecionar um pouquinho o doador, um pouquinho melhor. Então, acho que é um tempo longo, eu acho que esse é o cuidado que tem que ter. E aí, Benhur, só vou colocar à disposição, a gente já está com uma experiência de 132 doadores vivos no grupo e não, graças a Deus, não perdemos nenhum doador. O resultado do receptor é um resultado hoje muito parecido com o falecido, e vocês têm um excelente resultado no transplantação. Então, se precisar, eu já coloco à disposição o grupo para a gente unir forças. A gente vai aí fazer o doador para vocês, se vocês quiserem, e vocês tocam o receptor, é uma opção interessante para esse paciente. Pércio, eu acho que nós já obtivemos o melhor resultado dessa primeira reunião, entendeu? Porque acho que o objetivo dessa reunião é que a gente realmente junte forças e possa discutir formas de enxergar a coisa, né? Então, obviamente, está registrada aqui essa sua sugestão e nós vamos considerar fortemente. Acho que o Rodrigo Macacari, que tem visto o paciente, vai, obviamente, discutir isso com ele e a gente volta aí em contato com você e vamos continuar discutindo todos esses casos juntos. Acho que a gente está aqui obtendo o fruto mais importante dessa reunião hoje. Tércio, obrigado pela tua participação aí. Acho que tem alguém querendo falar, André? Não era eu, Benhur, queria saber. É o Benedito, não? Que vocês estão. É que eu entrei agora. Sim, é o Benedito, Dani. Ah, Eu acho. então tá bom. Não, só para avisar que ele tá com TKI, viu? Mas com uma tolerância beleza. muito ruim, mas ele tá. Não, fala no microfone. Você já queimou a largada, né? Brincadeira. Não, a gente. Não, É, mas brincadeira, Dani, a brincadeira. tolerância tá péssima, né? Então, assim, não, ele quase nem tá tomando, porque o que a gente conseguiu foi. Na verdade, acabei pedindo sorafenib e deixei bem especificado que era como bridge therapy para não. Para caso depois a gente quisesse entrar com imunoterapia, assim, não vetarem a imuno, né? Não considerarem como uma segunda linha, mas ele está tolerando muito mal. Legal, Dani. E você está de acordo com a sugestão aqui da radioterapia? Assim, a minha dúvida até é se não vale a pena já introduzir tratamento sistêmico para ele, né? Que até eu cheguei a falar com o Rodrigo aí, a gente estava discutindo. Mas, enfim, talvez essa seja uma sentença para ele, se a gente. Mas meu medo é perder o timing aí, né? Então, acho que a possibilidade aqui foi de tentar colocar ele de volta dentro do critério para eventual possibilidade de um transplante, né? E aí, só comentando o que o Tércio disse do mel de 29, acho que, Tércio, nestes casos aqui, eu acho que a gente tem acho que a gente tem a necessidade, inclusive, de correr um pouco mais de risco, né? Então, se esse doente voltar para o critério com mel de 29 em São Paulo, mesmo recebendo uma oferta difícil, muitas vezes esporádica, acho que a gente tem que ter um critério um pouco mais amplo. Mas vou aproveitar aqui para a gente ouvir o André Watanabe, que está lá em Brasília e que faz parte da rede, com um grande transplantador hoje do Brasil, com resultados excelentes e que tem vive uma outra realidade, né? Provavelmente ele pode contar para a gente que se esse doente tivesse lá, teria sido transplantado no primeiro dia, né? Mas André, fala, pode ficar à vontade. Bem-vindo. Boa tarde a todos. Também queria parabenizar aí a todos pela organização da reunião. Acho que é uma oportunidade fantástica de a gente conseguir discutir esses casos com pessoas com muita experiência dentro da rede. Eu estou aqui falando no nome do Hospital Brasília, né, Rede Américas. Desse caso, eu só queria primeiro chamar a atenção para
Eu sei que esse caso ele só entrou na rede aí, o acompanhamento em outubro do ano passado, mas era um caso que lá atrás, né, eles trataram o primeiro nódulo dentro do critério de Milão, teve uma recorrência em menos de 2 anos, né, um novo nódulo, um segmento distinto ali, já podia ter sido indicado o transplante, né? Ele tinha um nódulo de 2,3, se eu não me engano, e foi tratado com ablação, e depois ele teve uma recorrência com menos de 2 anos, um nódulo também, LIRAD5 de 1,7, ele já poderia ter sido levado para o transplante, acho que naquela ocasião, e aí optaram por tratar esse outro nódulo depois. O que eu entendi hoje é que ele tem 2 nódulos acima de 2 centímetros, né? E está perdendo função, apesar do mel de baixo já está com ascite, encefalopatia. Acho que né, por isso que não está tolerando muito bem o TKI. Acho que é imuno também, pelo menos o que eu conheço de estudo, é em paciente compensado. Eu acho que esse paciente não vai acabar tolerando muito bem, sem contar que também tem o tempo, e depois que suspende a imuno, o tempo para a gente poder incluir em lista de transplante, que a gente tem que respeitar. Diz que né, esses pacientes com imunoterapia, se a gente fizer muito precoce, a rejeição é quase certa. Então a gente tem que esperar o tempo necessário para poder fazer o transplante. O que eu sugiro, que concordo com o que foi dito, ele está precisando de pouca coisa para entrar no critério, né? Se a gente conseguir reduzir a área viável desse nódulo maior de 3 para menos de 3 centímetros, e ele já está aí com mel de 24, eu acho que é uma alfa-fetoproteína que está elevada, mas não é tão alta assim. Eu acho que a radioterapia seria a melhor opção, já que a quimioembolização já fez 2 procedimentos, não teve bom resultado. Então, ele entrando em critério, aqui em Brasília, transplante em uma semana, ele já fez 20 transplantes esse ano, então seria o primeiro da fila aqui em qualquer tipo sanguíneo, tá? Então, fica à disposição também dentro da rede, se precisar, aqui a gente consegue fazer esse caso bem, bem rapidamente. Obrigado, André. Acho que esse é mais um grande benefício dessa reunião, da gente poder fazer esse intercâmbio, inclusive de pacientes, não só de conhecimento, né? Eu acho que a gente vai conseguir fazer com que você não consiga mais transplantar mel de 29 em Brasília, muito em breve, né, Tércio? E a gente volte a transplantar, porque vamos mandar tudo para o André, porque daí o André fica com a lista enorme lá e não consegue mais fazer, e a gente começa a fazer aqui. Acho que essa justiça do Brasil que está precisando, né, Tércio? Obrigado por você ter ligado a câmera aí e concordado. Então, acho que essa é mais um benefício dessa reunião. E uma outra coisa que também vou aproveitar o que o André falou para chamar a atenção é que a indicação de transplante tem que ser feita no momento certo, né? Quer dizer, esse doente perdeu uma oportunidade enorme lá atrás. Ele não quis. O Rogério está falando aqui que ele acompanhava e que ele não aceitava o transplante. Não, não queria. Bom, então esta também é uma opção que, obviamente, o doente tem que ter, sabendo de tudo, obviamente ele tem que ter, né? Alguém quer fazer mais algum comentário sobre esse caso? Então vamos passar para o segundo. A gente tem mais 20 minutos, tá? Que a reunião da oncologia é a seguir aqui a 1 hora. E a gente não pode tomar, temos que acabar meio-dia e 59, esse é o combinado. Então, nós vamos acabar meio-dia e 59. Quer passar o próximo? Vou passar próximo. Na verdade, a gente tem mais 2, mas vou tentar acelerar. Então, eu acho que... Bom, vamos lá. A gente precisa voltar à apresentação. Não está funcionando o passador aqui. Foi. Bom, paciente também de sexo masculino, 74 anos, tem uma cirrose por álcool abstêmio já há 5 anos, fez o diagnóstico de hepatocarcinoma em 2023, não tem comorbidades, já teve complicações de HLA, encefalopatia, ascite, e também tem uma trombose extensa da veia porta. Não tumoral, trombose hemática. Diagnóstico lá em 2023, ele tinha já o diagnóstico da trombose, um nódulo LIRAD5 de 2,5 no segmento 4 e outro LIRADS4 de 1,5 no segmento 2. Estadiamento à distância, estadiamento sem doença à distância. Na ocasião, eles optaram por fazer a ablação dessas lesões. O controle em fevereiro de 24 teve um bom efeito ablativo e foi visto um outro nódulo de 1,4 LIRADS4 no segmento 1. No segmento, esse nódulo do caudado cresceu para 1,8, mantendo aí a classificação do LIRADS4. Claro, lá no outro serviço, a realizar uma primeira quimioembolização.
No exame de fevereiro de 2025, mostrava que não tinha alterações naqueles nódulos que haviam sido tratados por ablação, a não ser aquele no segmento 2, que era um pouco duvidoso, que parecia ter um pouco de realce arterial na periferia, que foi como um Leigh indefinido, e esse nódulo do caudado, ele mantinha aí as dimensões de 1,8 centímetro. Em fevereiro, optaram por realizar uma nova quimioembolização e em junho do ano passado, tornou-se mais evidente na ressonância uma lesão nodular hipervascular localizada na periferia do caudado, mas que era de difícil mensuração. E as outras lesões estavam previamente tratadas, não apresentando alterações evolutivas. Na tomo de setembro, então a gente tinha um nódulo no segmento 2 de 2,8, que era um Leigh 4, uma lesão tratada também ali entre o 2 e o 4 de 2,2, que era um Leigh não viável, e a outra lesão tratada no 4, também não viável. Então, ele estava dentro de critério. Foi quando ele chegou para a gente. A gente pediu a situação especial para a Câmara Técnica e foi deferido por carcinoma hepatocelular. Foi iniciado em novembro imunoterapia para ele, mas ele não conseguiu tolerar no final entre dezembro e janeiro, no final do ano passado, ele foi suspensa o tratamento, e a última ressonância que ele tem descreve o seguinte: ele tem um aumento importante aí desse nódulo no segmento 2, que agora mede 4,8, que é compatível com o Leigh 5. A lesão tratada no segmento 2 tem 2,2, que é um Leigh não viável. A lesão tratada no segmento 4 também não viável. E tem um foco módulo limitado discretamente hipervascularizado e sem washout no caudado, que ficou como Leigh 3. Então, assim, teoricamente, esse paciente está dentro de critério, né, por apenas um nódulo de, sim, está batendo na trave, 4,8, e esse exame de dezembro, ele teoricamente precisa ser reestadiado a pedido da Câmara Técnica em janeiro, fevereiro, em março. Agora, no começo do mês, ele precisa reestadiar. E alfa-feto está aqui, ó, a última, que é de dezembro, 4,1. Esse, diferente do outro, ele já tem uma função hepática bastante comprometida, o MELD puro dele é 26, o MELD pela situação especial é 24, ele vira 29 mês que vem também. E está esperando reestadiar. Esse paciente, eu acredito que na próximo reestadiamento ele está fora de critério. Child de status performance. Vixe. E a gente tem mais detalhes por que ele falhou com a imuno? Porque ele fez em novembro, né? Isso. Em novembro ele fez a primeira dose de Durva-Treme, né? Parece que sim, aí depois ele progrediu doença em vigência da imuno, né? Assim, e efeito colateral, pelo que foi falado. Assim, na verdade, o esquema com tremelimumab e Durva, ele tem um tempo de preparo, de resposta da cada de 2 a 3 meses, né? Então, assim, na verdade, é difícil dizer que se ele avaliou em dezembro e ele fez em novembro uma dose, ele progrediu. Precisa entender por que suspendeu e por que fez tremedurva, né? Por que o pessoal preferiu ao Atezobev, né? Então, porque, na verdade, uma das vantagens, assim, agora pensando do ponto de vista de educar o paciente, é que o bevacizumab acaba trazendo nos exames habituais e no RECIST habitual algum benefício do ponto de vista de resposta que o tremedurva não traz. Então, às vezes, aquele tumor ali de 4,8 fica 4,3 se você der o bevacizumab pelo efeito antiangiogênico, né? Então, talvez isso. Agora, se ele realmente malogrou o Himalaia por algum motivo de intolerância imune e realmente está em progressão, só olhar para ele, do ponto de vista de onco, é algum TKI, né? A trombose é transplantável? É isso que eu ia comentar. Não sei se o Caio consegue mostrar a última ressonância. Ele tem uma trombose extensa, mas ele tem colaterais aí que, a princípio, eu já até mostrei esse caso para o professor Benhur aí. Teoricamente, daria para revascularizar o enxerto. Usando colateral, não pela...
Não sei se o Tércio está aí ainda, mas, ó, Tércio, mais um bom caso para a gente mandar para o André Watanabe, né? 24 de mel, de trombose de porta, mesentérica, Benhur, revascularizar, parceria boa. André, está aí ainda, André? esse caso, Benhur, 74 anos, doença em progressão multifocal e trombose de porta, eu não sei se eu transplantaria, não, viu? Eu consideraria, e assim, com mel de 26, aí, o mel de puro 26, eu acho que a própria oncologia vai ter muito pouco a fazer por ele. Eu Ah, não sei, eu, eu não sei se eu eu consigo. acho que é para discutir mesmo. A gente vai ver o Caio levantou a mão, acho que ele vai mostrar para a gente a imagem e você vai ficar mais convencido ainda da dificuldade. Caio, vamos lá. Frente. Boa. Vou compartilhar minha tela novamente. Bom, então a gente tem a tomografia de setembro de 2025, que a gente viu uma lesão intervascularizada aqui no segmento 2, bem na periferia. Já na tomografia a gente via que aparentava ter um comparativo washout. Outras coisas que chamavam a atenção aqui, que eu acho que vale a pena comentar na tomografia, além dos sinais de hepatopatia crônica e hipertensão portal, realmente esse paciente tem uma trombose bem extensa da veia porta, pegando todo o tronco portal e os órgãos intrahepáticos aqui, porém já com sinais de cavernomatose, de transformação cavernomatosa da veia porta no hidrohepático. A cavernomatose acho que vai ficar um pouquinho mais evidente na ressonância mais Caio, recente. só um minutinho. A gente vê que a trombose ela se estende desde a porta aqui até a veia mesentérica superior, mas com sinais de recanalização na veia mesentérica superior, com esse trombo periférico que persiste aqui, e também na veia isquêmica. A gente vê que tem um trombo remanescente aqui, mas que a veia está recanalizada. Deixa eu abrir o exame de ressonância. Chama atenção aqui o acentuado aumento da quantidade de líquido acítico na cavidade. Caio, você está Então, aqui cortando a lesão bastante que o a gente vê no microfone. segmento 2, ela está evidentemente maior, apresentando um realce intenso na fase arterial e realmente um washout aqui nas fases mais tardias. Deixa eu só pegar uma fase frontal, que eu acho que vai ficar mais fácil de mostrar a programação. Caio, você está nos ouvindo? Caio? Caio, você nos ouve, Caio? A gente vê aqui, né, a veia porta fluida, com alguns vasos colaterais aqui na região do hilo hepático. São esses os achados. Obrigado. Você está nos ouvindo, Caio? Estou ouvindo, não. Tércio, André, vocês estão por aí? Eu estou aqui, estou ouvindo. Estou aqui também, estou ouvindo. E aí, o que vocês acharam? 74 anos, com todos esses problemas, inclusive problemas técnicos aí, né? Eu não transplantaria esse paciente. Bom, assim, do CHC, eu acho que apesar dele tá quase fora de critério, né? Você vê, ele tem duas lesões de rádio não viável e tem uma de 4,8 centímetros. Uma alfa-feto bem baixa, né? Então, assim, pelo CHC, eu daria, sim, continuidade com o transplante, apesar da idade e tudo, porque né, a gente tem uma casuística, a gente publicou mais de 200 CHC transplantados, aqueles com alfa-feto pré-transplante menor do que 30, né? A gente só teve uma recorrência, mesmo que a alfa-feto inicial do diagnóstico tenha sido alta, né? Então, eu acho que pelo CHC, sim. Pela trombose da porta, e aí eu não consegui ver bem a imagem aí, porque também o áudio do Caio estava muito cortado, né, para ver a viabilidade técnica para revascularizar um enxerto, assim. Não, me pareceu um caso muito complexo desse ponto de vista da trombose da porta, né? Se tem alguma colateral aí que seja calibrosa, que dê para a gente usar para revascularizar, né? Então teria que ver essa imagem com um pouco mais de detalhe aí para ver. Acho que o Caio está colocando de novo. Caio, não sei se você está ouvindo a gente agora, Caio. Tô ouvindo, agora estou ouvindo sim. Porque naquele momento você foi super didático aí, mas a gente conseguiu te ouvir mal.
Então, se você puder mostrar de novo a parte venosa aí, te agradeço. Ah, beleza, então, vamos lá, ó. Deixa eu só abrir aqui, ó. Aqui, então, a gente tem a junção espleno-mesentérica, né? A gente tem algumas colaterais aqui no sistema venoso já mesentérico, com trombose do tronco portal aqui e de algum dos ramos intrahepáticos. Porém, a gente tem, sim, algumas colaterais calibrosas aqui, ó. Né? Tá dando para ver aí certinho? Tá dando sim, Ah, sim. tô vendo. Então, a gente tem algumas colaterais calibrosas e alguns outros vasos de menor calibre aqui na região do hilo hepático, mas tem sim algumas colaterais calibrosas. Ótimo, obrigado. Eu acho, André, Tércio, eu acho que você tem razão em ponderar, sim, mas eu acho que este é um caso que, apesar de todos os riscos, dá para ir para frente aí. Mas vamos olhar como é que ele vai se comportar aí nisso e a gente dá um feedback nessa reunião. A gente queria aproveitar os últimos 5 minutos só para mostrar um caso, um terceiro caso, que é até um caso bastante novo para discussão, porque é uma hepatite alcoólica. Então, Se puderem voltar à apresentação aí, por gentileza. E liberar o cursor para eu passar aqui, por favor. Esse terceiro caso é um paciente que está internado atualmente com a gente lá no Hospital Samaritano Higienópolis. Paciente de sexo masculino, 47 anos, está internado com diagnóstico de uma hepatite aguda alcoólica grave e antecedentes. Ele é obeso e hipertenso, ele sabidamente fazia uso abusivo de álcool previamente, mas não tinha nenhum diagnóstico de hepatopatia. Agora, no começo desse mês, ele foi admitido com diagnóstico de hepatite aguda alcoólica grave, conforme os critérios do NIA, né, ele preenchia todos os critérios para esse diagnóstico. Esse quadro atual foi a primeira manifestação de doença hepática desse paciente. Ele já tinha relato de ter sido internado previamente por uso abusivo do álcool, mas não por descompensação de função hepática. Atualmente, ele está em intubação traqueal e em terapia renal substitutiva utilizando Prisma. Quanto à gravidade, ele tem um mel de 3.0 de 28, mas ele está errado, é 33, eu coloquei 43, mas é 33, com os exames da semana da admissão e também não teve resposta clínica ao tratamento com corticoide. Então, a gente trouxe esse caso aí para ilustrar, né, porque no ano passado saiu essa portaria nova aí do Ministério da Saúde, que trouxe algumas atualizações, né? Então, seguinte, já com o diagnóstico da hepatitia crônica com secundária ao álcool, antes o tempo da abstinência mínimo era de 6 meses, agora foi diminuído para 3 meses, mas a inscrição é condicionada à apresentação de um relatório favorável envolvendo o patologista, algum membro da área da saúde mental, né, psiquiatra, psicólogo, e também a aprovação da Câmara Técnica. E o quadro de hepatite alcoólica aguda grave tem que preencher todos esses critérios aí. Então, ter suporte familiar, ausência de doença psiquiátrica diagnosticada, concordância em aderir ao tratamento. Nesse caso, tinha uma dificuldade dessa avaliação psiquiátrica, porque desde a admissão o paciente estava entubado, né? Então, foi feita toda a avaliação com a família. Então, a te da nossa equipe, ele foi avaliado pela equipe do transplante, patologia, serviço social, psicologia, que foram favoráveis ao tratamento. E a gente, antes de inscrever para o transplante, a gente fez uma consulta com a Câmara Técnica Estadual, que eles indeferiram. Mas a gente, acreditando que ele estava dentro dos critérios solicitados pela portaria, a gente pediu uma avaliação da Câmara Técnica Nacional. A gente obteve a resposta na sexta-feira que eles são favoráveis e deferiram para incluir o paciente em lista. Então, está listado, segue grave, nesse momento está inativo porque está tratando infecção e assim que a gente tiver uma janela, a gente espera receber uma oferta para poder transplantar esse paciente. acho que o que vale também explicar é que do quadro inicial, em todo esse trâmite de Câmara Técnica estadual e nacional, nós levamos 10 dias, né? Então, nesses 10 dias, ele apareceu infecção, infectou, está infectado agora e suspenso inativo na lista, mas listado. Então, acho que vale a pena colocar este caso aqui, que é um caso diferente, que até pouco tempo atrás não era possível incluir em lista de espera e que a partir de agora
passa a ser em determinadas situações, ponderar. Eu só queria saber se alguém quer fazer algum comentário, a gente precisa terminar em 2 minutos. Benhur, só uma dúvida, desculpa, Tércio, só uma dúvida, por que foi indeferido na Câmara Técnica de São Paulo? Foi indeferido na Câmara Técnica de São Paulo, a gente só tem o parecer de que foi indeferido. A gente não recebe a discussão da Câmara Técnica, né? Eu não faço parte da Câmara Técnica já há alguns anos, eu não participei da discussão. Pedindo uma justificativa, foi nos dado de que a avaliação pelo histórico do paciente, ele não tinha o uso do álcool e que eles acreditavam que ele não seguiria o tratamento. Foi isso que a gente, para a gente fazer essa avaliação com o paciente, a gente pediu para o nacional que eles deferiram o caso. Acho Bom, que Benhur, pode falar. que você pode adicionar aí no prontuário do paciente que foi discutido na reunião multidisciplinar aí da Rede Américas e também foi aprovado para transplante, que dá mais respaldo para transplantar esse paciente. Boa. Acho que é importante isso. Essas discussões acho que são importantes para isso também, né? E eu acho que você está de acordo com isso. Gostaria só de ouvir o André para a gente poder terminar. Não, estou de acordo também. A minha dúvida era só porque que não tinha sido deferido aí em São Paulo, se a portaria já está publicada, né? Não sei explicar também. Mas, bom, queria aproveitar, 12h58, eu me comprometi a acabar 12h59. Queria aproveitar para agradecer. Acho que foi uma reunião de super sucesso. Acho que se a gente conseguir manter, a gente está fazendo essa reunião a princípio, toda última terça-feira do mês, do meio-dia a 1h, mas eu acho que muito em breve nós vamos precisar fazer 2 por mês, né? E se Deus quiser, muito em breve 4. Então, quero contar com todos vocês na próxima aí, não sei qual é a data, Rodrigo, você sabe já, não? Então, mas é a última terça-feira do mês que vem, aqui mesmo e online também. Então, todo mundo que tiver caso, por favor, encaminhem para o Rodrigo aí, tragam os casos para a gente discutir. Muito obrigado a todos, boa semana. Que dia? Oi? 31? Tá, dia 31 de março, tá? Um abraço a todos, obrigado.